Olá, hoje eu vou falar com vocês a respeito de uma das cirurgias mais comuns e mais procuradas, tanto por homens quanto mulheres, que é a cirurgia da abdominoplastia, que retira o excesso de pele na região abdominal. Eu sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico com foco em contorno corporal, e eu quero dizer para vocês que se vocês desejam receber conteúdos sobre cirurgia plástica, sobre cirurgias de contorno corporal, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para receber toda semana conteúdos novos sobre esses assuntos. Então, a abdominoplastia é uma cirurgia para retirar o excesso de pele e tratar a diástase do abdômen. Então, aqueles pacientes que têm gordura localizada ou que querem acinturar, a abdominoplastia ela não trata isso, ela vai tratar o excesso de pele. E a gente tem alguns tipos de abdominoplastia que a gente pode indicar de acordo com o grau de flacidez de cada paciente, desde uma cirurgia de menor porte a uma cirurgia de maior porte. As cirurgias de menor porte, consideradas abdominoplastias, a gente tem a mini abdominoplastia e o fuso de pele. A diferença entre esses dois é que a mini abdominoplastia, ela vai ser indicada para pacientes que possuem uma diástase e o fuso de pele para quem não possui uma diástase. Então, essas duas elas são indicadas para pacientes que possuem uma flacidez pequena, ou seja, normalmente é uma flacidez localizada do umbigo para baixo, em geral aquelas pacientes que fizeram cesariana e ficou com aquele excesso, aquele volume da cicatriz da cesariana para cima, né, que incomoda, que marca no biquíni, que marca na calcinha, que a paciente se sente super incomodada, e a gente consegue usar a mini abdominoplastia para corrigir isso. Claro que a mini abdominoplastia, quando a gente fala de mini, né, o paciente imagina que vai ser uma cicatriz do tamanho de uma cesariana. Não necessariamente, tá, gente? Essa cicatriz ela pode variar de paciente a paciente. Tem pacientes que vão ter uma cicatriz desse tamanho, tem pacientes que vão ter uma cicatriz desse tamanho, que ainda vai ser considerado uma mini abdominoplastia, porque a mini abdominoplastia ela não faz uma cicatriz dentro do umbigo, ela faz uma cicatriz por baixo, então ela não fica uma cicatriz visível como a abdominoplastia clássica. Quando a gente fala de uma abdominoplastia clássica, que é a abdominoplastia que a maioria das pessoas vem à cabeça, né, que é o que mais conhece, que é aquela cirurgia que tem um corte maior realmente na região do abdômen, que vai ficar escondido no biquíni, na calcinha, mas é um pouco maior, e uma cicatriz dentro do umbigo. Essa cirurgia ela já é indicada para pacientes que possuem uma flacidez moderada, grande da região do abdômen, e precisam corrigir uma diástase, ou seja, é aquela flacidez que é localizada do umbigo para baixo e também do umbigo para cima, né, que a gente consegue fazer um tratamento mais completo da região abdominal. Quando a gente vai para o outro extremo, que são as abdominoplastias de maior porte, a gente fala da abdominoplastia em âncora, que é aquela que tem um corte na vertical e um corte na horizontal, formando um formato de âncora na região do abdômen do paciente. Essa cirurgia, claro, hoje não é uma cirurgia tão frequente, não é uma cirurgia tão comum, porque ela é indicada para pacientes que têm uma flacidez extrema. Normalmente, são pacientes que tiveram uma perda de peso muito intensa, como os pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, que perdem às vezes 70, 80 quilos e, obviamente, desenvolvem uma flacidez maior em vários vetores do abdômen. Então, a abdominoplastia, ela vai servir para tratar o excesso de pele ou a flacidez de pele. Normalmente, os pacientes que possuem essa indicação são aqueles que possuem aquele abdômen avental, aquele abdômen que cai por cima da cicatriz cesariana ou que cai por cima do pubis do paciente, que dificulta o paciente usar uma calça mais justa, que dificulta o paciente usar um biquíni na praia, que sempre fica aquela coisa, aquele volume incomodando e aparecendo, e às vezes chega até a fazer assaduras ali embaixo naquela região, porque pode ficar um pouco mais úmido, enfim, e isso pode trazer um certo desconforto para o paciente que tem esse tipo de abdômen. Agora, uma coisa importante de citar é que a abdominoplastia ela não serve para emagrecer ninguém, tá, gente? Na verdade, assim, cirurgia plástica ela não serve para emagrecer ninguém. O paciente tem que ter a consciência que ao realizar uma cirurgia plástica é um compromisso dos dois lados. O compromisso do cirurgião em fazer o melhor possível para o caso do paciente, claro, prezando sempre pela segurança, e segundo, o compromisso do paciente em fazer uma mudança do estilo de vida, uma melhora do seu estilo de vida com sentido de alimentação e atividade física, para melhorar o resultado atingido com a cirurgia e fazer uma manutenção a longo prazo desse resultado, que é mais comum do que os pacientes imaginam, que elas percam o resultado da cirurgia com 6 meses depois da cirurgia, ou seja, já voltaram a ganhar o peso que elas tinham, tá? Então, cirurgia plástica, a primeira coisa, ela não serve para emagrecer ninguém, o paciente tem que ter essa consciência. Então, por isso a gente usa muito o IMC e a bioimpedância aqui em consulta, para poder saber os critérios se esse paciente está apto a fazer o procedimento ou se ele precisa emagrecer antes da cirurgia para conseguir ter mais segurança e, obviamente, um resultado melhor. Então, como que funciona? Ah, doutor, eu quero fazer abdominoplastia. Beleza, eu tenho desse desejo. Como que vai funcionar todo o processo de programar essa cirurgia? Primeira coisa, você vai passar por uma avaliação, onde a gente vai fazer uma
pré-consulta com a nossa enfermeira e ela vai colher todos os dados da sua história clínica, saber suas doenças, medicações que você usa, remédios, alergias, para a gente poder saber o que a gente precisa fazer no sentido de segurança para programar para sua cirurgia. Segundo, que você vai fazer uma bateria de exames pré-operatórios, tanto de sangue quanto cardiológicos, para a gente saber se o seu estado de saúde encontra-se bom, tanto no estado de saúde cardiológico, né, do coração, quanto nutricional. E se tiver, às vezes, uma deficiência vitamínica, uma anemia, a gente vai fazer essa correção antes de programar a sua cirurgia, justamente para te trazer mais segurança durante todo o processo do pré e do pós-operatório. Depois de feito todos os exames, a gente agenda o seu procedimento cirúrgico e aí a gente faz todo esse preparo, te dá todas as orientações, todas as receitas. Hoje a gente faz um cuidado 360 graus do paciente, principalmente para cirurgias de lipoabdominoplastia, que são cirurgias de grande porte. Eu gosto sempre de tentar fazer tudo para minimizar qualquer dúvida, qualquer insegurança e trazer mais conforto para esse paciente no pós-operatório. Então, nossa equipe fornece esse cuidado 360 graus para o paciente, no sentido de melhorar a experiência que esse paciente vai ter no pós-operatório. Além disso, na cirurgia, a gente tem várias tecnologias que a gente associa no procedimento, né, que a gente pode associar para trazer ainda mais segurança e otimizar ainda mais os resultados, que isso vai ser indicado com cada caso. E o pós-operatório, obviamente, a gente tem esse cuidado 360, mais uma vez, onde toda a nossa equipe fica bem em cima do paciente, principalmente nesses primeiros 7 a 15 dias, que é o período mais crítico, é o período que o paciente está mais debilitado, o paciente está um pouquinho mais de dor, fica mais restrito e depende um pouco mais, então a gente gosta de dar bastante atenção nesse sentido para o paciente. Doutor, e quanto tempo depois da cirurgia eu vou poder voltar para minha rotina? Em geral, quando eu falo de abdominoplastia, eu falo assim, ó, 15 dias que o paciente vai ficar mais de molho, né? Gente, ficar de molho não significa ficar deitado, tá? Na verdade, você precisa andar. Ficar de molho é assim, ficar mais recluso em casa, não vai poder sair tanto, não vai poder, né, ir em shopping, ficar andando, coisa do tipo, ele vai ficar mais restrito em casa. Depois desses 15 dias, eu já libero o paciente para dirigir, o paciente já começa a voltar à sua rotina de vida, com exceção de atividade física, tá? Então, a atividade física, o paciente vai retornar em torno de uns 45 dias, de uma forma mais leve e gradual, à medida que ele estiver mais confortável. Então, o período mais crítico, como eu falei, são nesses primeiros 7 a 15 dias, que o paciente fica mais dependente, mais limitado, às vezes um pouco mais de dor. Não é uma cirurgia extremamente dolorosa, com as medicações que a gente passa, é uma coisa bem tolerável, mas claro, isso é muito variável de paciente a paciente. Isso é o que eu falo em geral, tá, gente? Tem gente que tem um limiar de dor mais baixo, então qualquer dor para ele é uma dor meio insuportável. Não é um comum, mas pode acontecer. Obviamente que o resultado final se dará em torno de mais ou menos 6 meses a 1 ano após a cirurgia, pelo inchaço que vai diminuindo. Mas, com uns 30, 60 dias depois da cirurgia, a gente já consegue enxergar um resultado, uma melhora daquele contorno corporal da paciente. Ainda está muito inchado, ainda tem muita coisa a evoluir, por isso que a gente fala que é de 6 meses a 1 ano, mas o paciente já consegue enxergar uma melhora gradativa. Eu falo que qualquer cirurgia da cirurgia plástica, o paciente ele vai piorar bastante, porque ele vai ficar super inchado no começo, para poder melhorar no futuro. Então, às vezes, o paciente ele se olha no espelho e fala: Meu Deus, eu fiz uma cirurgia para melhorar e eu estou mais inchado. Sim, gente, nos primeiros 30 dias você vai ficar mais inchada, você não vai conseguir ver um resultado direito. É a partir de 30 dias que você começa a ver um resultado, tá? Não significa que vai ser o resultado final. E risco, doutor? Essa cirurgia envolve algum risco ou não tem risco nenhum? Gente, toda cirurgia ou todo procedimento, mesmo que seja minimamente invasivo, envolve riscos. Não existe um procedimento que não tenha risco. Cuidado com profissionais que falam para vocês assim: não, isso daqui na minha mão não acontece, eu nunca tive uma intercorrência. Não existe isso porque cirurgias e procedimentos, eles possuem muitas variáveis. Então, tem paciente que tem um pouco mais de risco do que outros, e mesmo a gente fazendo todos os critérios de segurança, às vezes esse paciente pode desenvolver uma intercorrência no pós-operatório. O que é importante saber? No nosso pós-operatório, independente se o paciente ficou super bem ou se ele teve alguma intercorrência, a gente vai acompanhar esse paciente até o final, tá? Eu falo que a diferença mora justamente nesse cuidado, em você estar perto do paciente, em você conseguir fazer o diagnóstico de uma intercorrência e tratar precocemente.
Esse é o diferencial. Então, por isso que a nossa equipe vai estar sempre em cima do paciente. Eu gosto sempre de ficar bastante em cima, muito perto, justamente para poder detectar qualquer possível alteração que esse paciente possa vir a desenvolver. Então, o que que a gente pode fazer para diminuir os riscos de intercorrência? São os critérios de segurança que a gente usa para a nossa cirurgia. O paciente precisa estar dentro do peso ideal, o paciente não pode fumar, o paciente não pode ter muitos problemas de saúde, ele tem que suspender qualquer medicação que possa interferir no pós-operatório, como medicações para emagrecimento, como hormonoterapias, que podem aumentar a chance de trombose. Então, fazendo todo esse cuidado, as chances de intercorrência são mínimas, porém não são ausentes, tá? Isso que eu quero sempre explicar, porque medicina é uma ciência que ela não é exata. Por mais que a gente faça tudo o que a gente quer fazer de segurança, de pós-operatório, de intraoperatório, de pré-operatório, ainda assim existem riscos. Uma outra dúvida muito frequente é como fica a cicatriz da abdominoplastia? Ela sempre vai ficar feia? Olha, gente, eu falo que cicatriz é uma coisa muito variável, mas a gente também consegue cuidar dela para deixá-la de um ótimo aspecto. Então, quando a gente fala de cicatriz, existe mais uma vez o compromisso do cirurgião em fazer as melhores técnicas e usar os melhores cuidados, mas existe o compromisso do paciente em seguir essas orientações. Então, claro, tem pacientes que têm uma tendência a uma cicatrização de pior qualidade, ou seja, são aqueles que têm uma história já de uma cicatriz de queloide, uma cicatriz hipertrófica, que a gente tem que tomar cuidado dos extras. E tem pacientes que têm uma tendência maior, que são aqueles pacientes que têm uma descendência oriental, os pacientes asiáticos, e os pacientes de pele negra, que têm uma tendência a uma cicatrização mais patológica. Mas mesmo assim, isso não significa que ele vá desenvolver isso. Hoje a gente usa técnicas que a gente tira a tensão na hora da cicatriz, com fios de melhor qualidade, e obviamente a gente faz todo um cuidado pós-operatório dessa cicatriz, no sentido de hidratação, de uso de fitas de silicone e de laser terapia ou microagulhamento na cicatriz para trazer uma cicatriz com o melhor tipo de colágeno e uma melhora da qualidade estética dessa cicatriz. Então, doutor, quer dizer que se eu fizer todos esses cuidados eu não vou ter uma cicatriz ruim? Gente, tem gente que mesmo a gente fazendo tudo, ela pode sim vir a desenvolver uma cicatriz de pior qualidade. O que que eu sempre falo? Prevenir é melhor que remediar. Então é muito melhor que o paciente previna, faça todos os cuidados necessários, às vezes uso de laser terapia de mais quantidade de sessões ou de microagulhamento de maior quantidade de sessões, para evitar que desenvolva uma cicatriz de pior qualidade. Porque se essa cicatriz virar uma cicatriz de queloide ou uma cicatriz hipertrófica, é muito mais difícil de tratar do que ter prevenido ela. E aí, gostou desse conteúdo sobre cirurgias de abdominoplastia? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para toda semana receber conteúdos novos sobre cirurgia plástica. Assim como esse vídeo que eu mostrei, todos os dias eu posto no Instagram transformações e sonhos sendo realizados. Então siga a gente no Instagram também.